para o nosso Jesus. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Jesus é maravilhoso. Diga obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Antes de nós assentarmos à mesa, eu preciso entregar esta palavra. Está aqui no livro de Lucas, capítulo 24, e o versículo de número 30 ao 35. Uma mensagem bem conhecida, bem conhecida. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Versículo 31. Abriram-se-lhes os olhos e o conheceram. Mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, de um lugar de onde jamais eles deveriam ter saído. E acharam congregado ali os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. A graça de Deus, né, gente? E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho. E como deles fora conhecido no partir do pão. 3 lições do caminho de Emaús. Repita comigo assim: 3 lições no caminho de Emaús. Me antecipando para revelar aqui o título da mensagem, que é este aqui: a última notícia não é de morte. A última notícia é de vida. Repita comigo assim: a última notícia não é de morte. A última notícia é de vida. Amém? Nós temos 2 discípulos. 2 pessoas que presenciaram, foram testemunhas oculares da morte do nosso Senhor e Salvador na sexta-feira. E olha que Jesus já vinha preparando o coração deles. Já vinha falando para eles: olha, convém que o Filho do Homem padeça, sofra todos os tipos de vilipêndios, seja açoitado, escarnecido, uma via dolorosa, uma coroa de espinhos, e por fim, serei eu crucificado. Mas não se preocupem, porque ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ao 3º dia eu vou ressuscitar. O Senhor Jesus, por mais que tenha preparado o coração
deles. Na sexta-feira, quando veio a crucificação, eles presenciaram isto. Veio o sábado, amanheceu o domingo, e eles, porque não viram, Jesus ressuscitado, eles decidem colocar no coraçãozinho deles aquilo que nós conhecemos como decepção, tristeza, uma angústia. Então eles decidem tomar uma decisão um tanto quanto precipitada. Por quê? Porque eles poderiam esperar um pouquinho mais. Mas qual é a decisão deles? Vamos voltar para Emaús, a nossa cidade natal. Fica a 11 quilômetros de Jerusalém. Eu fiz esse caminho. De caminhada na época, 3 horas de caminhada, 3, 4 horas de caminhada. Eles decidem voltar de Jerusalém para Emaús, com o coração decepcionado, triste, do tipo: Jesus morreu, a sexta-feira passou, o sábado passou, chegou o domingo, ele disse que apareceria a nós, e até agora, nada. Eles não souberam esperar um pouquinho mais. Então, decepcionados, tristes, amargurados, cabisbaixos, sem rumo, sem direção, eles decidem voltar para Emaús. Vamos voltar. Vamos voltar porque Jesus nos abandonou. Vamos voltar porque não aconteceu o que ele havia dito que iria o quê? Acontecer. Vamos voltar para Jerusalém. E eles decidem precipitadamente voltarem para a cidade de Emaús. Mas o Senhor não desiste dos seus. Repita comigo assim: o Senhor não desiste dos seus. Eles vão caminhando, cabeça baixa, lamentando, chorando o que havia acontecido na sexta-feira. Grave isso aí, gente. Estão eles cabisbaixo, chorando, lamentando, comentando tudo o que havia acontecido na sexta-feira. É domingo e eles estão comentando o que aconteceu na sexta-feira. Jesus aparece. Preste atenção nisso aqui. Jesus aparece. Mas a questão é que eles estão tão tristes, tão amargurados, tão decepcionados, que Jesus aparece a eles, entra no meio deles, e vai perguntar para eles: por que vocês estão tristes? Para onde vocês estão indo? E eles vão dizer o seguinte: ué, porventura, você não está sabendo das notícias? De que o nosso mestre, o nosso Jesus morreu na sexta-feira e até agora nós não o vimos. Jesus no meio deles, na caminhada, falando com eles, e eles não o reconheceram. Por causa da tristeza, da amargura, da decepção. A tristeza, a amargura, a amargura de alma, a tristeza de alma pode deixar a pessoa completamente cega. Repita comigo assim: Jesus apareceu na caminhada com eles. Diga assim: mas eles não o reconheceram. Jesus tem paciência com a gente? Quem acha que Jesus tem muita paciência com a gente? Sabe o que Jesus faz? Pergunte para mim o quê? Começa a pregar. Vai lá desde Moisés. São horas de caminhada mesmo.
Desde Moisés, Jesus vem pregando a Bíblia inteira para eles. Vem falando a palavra de Deus todinha para eles. Até chegar na casa. Até chegar na casa onde eles moravam. Eu quero compartilhar com os amados aqui a primeira lição. Quando nós olhamos para a vida com um olhar na tragédia, não conseguimos enxergar Jesus na caminhada. Preste atenção. Quando olhamos para a vida com um olhar na tragédia, não conseguimos enxergar Jesus na caminhada. Repito mais uma vez. Quando focamos o olhar na vida, nas tragédias, nós não conseguimos enxergar Jesus na caminhada. Estes homens, esses discípulos, eles estavam focados na vida, mas com o olhar aonde? Na tragédia. E o fato de olharem para a tragédia, eles não conseguiram enxergar Jesus na caminhada. Jesus está nessa caminhada contigo, meu filho. A ordem de Deus nesta manhã, para mim, para ti, para nós, é tirarmos o olhar da tragédia para enxergarmos Jesus na caminhada conosco. Quando olhamos para a tragédia e só para a tragédia, nós jamais conseguiremos enxergar Jesus na caminhada conosco. É como aquele pastor Afonso, pastor Denilson, aquele pastor, que ele tinha uma igreja pequenininha, um testemunho verídico isso. Isso aqui não é ilustração, é um testemunho verídico. Esse pastor, ele tinha uma igreja pequenininha. E ao lado da igreja dele tinha um terreno, um pouquinho maior que a igreja dele. Um pouquinho maior. E do outro lado tinha um terreno grandão. Tinha um terreno grande. Dado dia, esse pastor foi conversar com o proprietário do terreno pequeno. Você não aluga esse terreno, não vende esse terreno? E aí o proprietário do terreno pequeno falou assim para ele: olha, para pastor e para a igreja sua, eu não alugo, eu não vendo, nem adianta. E falou rispidamente com o pastor. Olhou para ele e disse assim: para você, pastor, para a sua igreja, pastor, para a sua igreja e para você, pastor, eu não alugo e eu não vendo. Simples assim. O pastor, igual os discípulos de Emaús, abaixou o quê? Abaixou a cabeça e foi para a igreja triste, amargurado, decepcionado. Quase um ano se passou. Quanto tempo? Quase um ano se passou. Ele vê uma placa de vende-se no terreno maior. Só que nesse período de um ano, o coração deste pastor está furioso com o proprietário do terreno menor. Está furioso, decepcionado. E aí ele vê a placa no terreno maior, ele vai lá conversar com o proprietário. Quanto que está esse terreno? Está tanto. Facilita? Facilito. Para a tua igreja eu vendo. Para você eu vendo, pastor. Eu vendo terreno para você. O terreno vai ser de vocês. Aqui vocês vão poder construir uma igreja bem, uma igreja maior, ampla, vai ter escolinha, vai ter salas, vai ter escritório, vai ter casa pastoral, vai ter tudo aí, pastor. Dá para você fazer batistério, fazer um altar bem grandão, ó, já estou profetizando, em nome de Jesus. Né? Vai dar para você fazer tudo aí, ó. Aqui, pastor, vai caber umas 1.200, 1.300 pessoas. Aleluia. Então aqui, pastor, pode ficar tranquilo. Vamos ver aí as formas de pagamento. E o terreno é seu.
pastor foi lá no banco, levou a esposa, levou as documentações da igreja necessárias, tudo foi aprovado. Foi aprovado. Ele comprou o terreno, anunciou para a igreja, chamou a igreja para a responsabilidade, a igreja entrou na responsabilidade. Daqui a pouco tinha gente vendendo carro, vendendo propriedade. Não, vamos comprar o terreno, é nosso, a igreja é nossa, e vamos que vamos. Compraram o terreno, construir uma linda igreja. Presta atenção. Mas ainda o pastor estava como? Ele estava com o olhar na tragédia. Presta atenção. E ele disse no coração dele o seguinte, o próprio... Gente, pastor, gente. Nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Quem aqui é ser humano? Levanta a mão. O pastor, o que ele fez? Pegou toda a documentação e disse o seguinte: agora eu vou lá no proprietário do terreno, vou esfregar na cara dele. Catuca o irmão, diga para ele: não faz isso não, viu? Tá lá o proprietário na porta do terreno pequeno. Aí o próprio proprietário chama o pastor, o pastor não ia ali. Ô pastor, vamos conversar, pastor. Aí o pastor, com todo prazer, quero conversar com você. Por quê? Porque o pastor quer jogar na cara. O pastor quer dizer assim: olha só, aquele dia você não quis vender o terreno para mim, olha aí o terreno que eu consegui agora. Tem alguém comigo aí, gente? Para surpresa do pastor, o proprietário do terreno pequeno falou para ele: pastor, antes do senhor falar qualquer coisa para mim, o senhor sabe por que eu não quis vender o terreno para o senhor? Eu não tenho nada contra o senhor e nada contra a sua igreja. Se eu vendo esse terreno pequeno para o senhor aqui, o senhor não ia ter coragem de comprar aquele terreno grande. Pastor, aqui o senhor iria construir uma igreja quase do tamanho da tua. Ali do lado a sua igreja é bem maior. Então você entende o porquê que eu não quis vender o terreno? Não é por mal. É para que o Senhor comprasse o terreno maior, pastor. Você pode aplaudir a Jesus? Porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. É os modos operantes de Deus trabalhar. Mas o problema, sabe qual era o problema desse pastor? Que ele estava com o olhar aonde? Na tragédia. Ele estava com o olhar na tragédia. O Senhor está dizendo: deixa esse passado para trás. Acabou, passou, já foi, já era. Agora é daqui para frente. O Senhor está dando uma ordem para a igreja nesta manhã de domingo: tire o seu olhar da tragédia. Não é mais sexta-feira, é domingo. Olhe para o irmão e diga para ele assim: não é mais sexta. Diga assim: a sexta-feira já passou. Diga assim: é domingo. É tirar o olhar da tragédia. Porque quando eu tiro o meu olhar da tragédia, eu vou enxergar Jesus na caminhada. Quando Jesus está na caminhada e eu tiro o olhar da tragédia, tudo muda na minha vida. Você pode dizer para alguém, em nome de Jesus, diga para ele: tira o olhar da tragédia, meu filho. Diga assim: hoje é domingo. Diga assim: a ordem é tirar os olhos da tragédia. Diga assim: enxergar Jesus na caminhada. Tem pessoas que o Senhor Jesus está caminhando com ela. Jesus está caminhando contigo todo dia na caminhada. A caminhada é longa. Jesus está caminhando com você todo dia, todo dia. Mas tu está olhando com o olhar na tragédia. Jesus está caminhando contigo. Ele não desiste de você.
você vai ver o trabalhar do Senhor na sua vida. Diga: eu recebo. Então a primeira lição é essa: tire o olhar da tragédia daquilo que já passou. E quer saber de uma? O pior já passou. Pode passar a mão no ombro do irmão com todo respeito. Diga para ele assim: fica tranquilo, porque o pior já passou. Aleluia. A segunda lição: eles vêm caminhando e vêm dizendo para Jesus o seguinte: Jesus morreu. Jesus morreu. Jesus morreu. Jesus morreu. Jesus morreu. Eles estão dizendo o quê? Jesus morreu. O meu Jesus morreu. Jesus caminhando com eles na caminhada e eles dizendo: Jesus morreu. Jesus morreu. Jesus morreu. Jesus morreu. Mas o Senhor Jesus estava no meio deles, vivo ou morto. Jesus estava ali no meio deles, vivo ou morto. Levanta a mão e receba em nome de Jesus. A última notícia não é de morte. A última notícia é de vida. A última notícia não será de morte, mas a última notícia será de vida. Estão dizendo que vai ser de morte, mas o Senhor está dizendo: a última notícia será de vida. Se você crê, dá glória, dá glória, dá glória ao Senhor. Vai dando glória, porque a última notícia não é de morte, mas a última notícia é de vida. Sabe por que é de vida? Pergunte para mim por quê. Eles estavam lendo o jornal de sexta-feira. Os discípulos estavam lendo o jornal de sexta, só que não é mais sexta, é que dia? Esqueceram de passar na banca do jornal e pegaram o jornal novo. Porque na sexta-feira, lá na banca de jornal, está escrito mesmo: Jesus morreu. Na sexta, morreu. Mas no jornal de domingo estava escrito: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Repito. Os discípulos esqueceram de passar na banca de jornal e comprar jornal novo. Porque eles estavam lendo desde sexta-feira o jornal de sexta: Jesus morreu. Mas esqueceram de passar na banca e pegar um jornal novo. E o jornal de domingo estava escrito: Jesus está vivo. Olhe para o irmão e diga para ele assim: para de viver na sexta. Diga assim: viva o domingo. Diga: o domingo diz que ele está vivo. Diga aí: domingo diz que ele está vivo. Diga mais forte: domingo está dizendo que ele ressuscitou. Diga assim: jornal novo, jornal quentinho. Jornal quentinho dizendo: ele vive. Profetiza de novo para alguém dizendo assim: a última notícia não é de morte, a última notícia é de vida. Se você crê nisso, dá um grito de glória a Deus. E você pode aplaudir a Jesus bem forte. Eu termino. Primeira lição: tire o olhar da tragédia daquilo que já passou. Segunda lição: a última notícia não é de morte, a última notícia é de vida. Sabe qual é o dia que Jesus está caminhando com eles? Que dia? Jesus está caminhando com eles no domingo. E eles lendo o jornal de... Será que tem gente assim hoje? Eu vou dar um passo. Tem gente que vive lendo o jornal de 10 anos atrás. Tem gente que vive lendo o jornal, até chora, se emociona porque fica lendo o jornal de 20 anos atrás. De 50 anos atrás.
Gente, nós estamos no ano de 2025. Hoje é domingo, dia 9 de fevereiro. Culto domingo de manhã, das 8 horas, das primícias. Jornal novo, meu filho. Tem jornal novo descendo aqui hoje, aleluia. O pão quentinho do céu. Para que é que tu vai ficar com o olhar na tragédia? Fica com o olhar na tragédia, você não enxerga Jesus na caminhada. O Senhor está dizendo: para de ler o jornal velho e leia o jornal novo. Domingo de manhã chegou. Jesus está vivo, ressurreto dentre nós e vive e reina para sempre. Repita comigo: Jesus está vivo. Eles entram. Presta atenção nisso aqui agora. Eles entram na casa. Os discípulos, Jesus. E ainda eles não haviam reconhecido ele. Jesus tem paciência, não tem? Muita paciência. Muita paciência. Geralmente os judeus, grave isso aqui, não perca isso, que essa cereja do bolo. Os judeus até hoje, eles vestem aquelas roupas compridonas, mangas compridas, até hoje. Cobre a mão, os pés, enfim, aquelas vestimentas compridonas. Jesus entra na casa. Eles estão tristes ainda. Mas as coisas começaram a mudar na caminhada. Porque Jesus veio pregando a palavra para eles. Quando Jesus ele vai pregando a palavra, as coisas vão mudando, vão ou não vão? Que eles vão falar isso depois, que o coração deles o quê? Ardia. Então as coisas começam a mudar na caminhada. Tem coisas que não mudam na nossa vida, determinadas coisas que não mudam de uma hora para outra, de um dia para o outro. Na maioria das vezes, situações adversas na nossa vida só vão mudar na caminhada. Eles vão e apanham um pão. Quer ver? Pega aquele pão para mim, por favor. Eles apanham um pão. O pão estava lá. Na casa de discípulo, o pão não falta. Porque o Senhor é o nosso pastor. Não falta pão na casa de discípulo. Quantos discípulos tem aqui? Pode estar triste, pode estar decepcionado, pode estar o que for, mas o pão não falta. Falta? Falta pão na tua casa? Não, tenho certeza que o pão não falta lá. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tem pão para dar lá, eu tenho certeza. Na casa de discípulo, pão não falta. Eles apanham um pão e entregam nas mãos de Jesus e não o reconheceram ainda. Olhe para mim aqui. Jesus apanha o pão. E como de costume, porque só ele pega no pão desse jeito. Só Jesus tem esse jeito de pegar no pão. Só ele tem esse jeito de pegar no pão. Aí ele parte o pão. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ergueu o pão, partiu o pão. Gente, eu demorei mais de 30 anos para descobrir isso, acredita? O que eu vou lhes falar aqui. Na vida ministerial, mais de 35 anos, eu fui descobrir isso há tão pouco tempo. Quando ele levanta o pão, as mangas descem. E quando as mangas descem, eles veem o cravo nas mãos.
E eles vão abrir os olhos e dizer: é Ele. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele que esteve conosco na caminhada toda. Ele. Só Ele pega o pão deste jeito, só Ele agradece deste jeito, só Ele parte o pão deste jeito. Olha o cravo nas mãos. Alguém para dar glória, alguém para dar glória. Levanta a mão e dá 30 segundos de glória a Deus e aleluia. Os seus olhos foram abertos, aleluia. Dá glória a Deus, dá glória, dá glória. Jesus está contigo na caminhada, meu filho. Ele entra na tua casa, porque o pão não falta na mesa de quem é discípulo. Não falta pão na mesa de quem é discípulo, aleluia. Dá glória, dá glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles disseram: é Ele, Jesus desaparece. E eles vão dizer: é por isso que o nosso coração ardia na caminhada. Era Ele conosco o tempo todo. Mas foi só no partir do pão, porque só Ele parte desse jeito, só Ele levanta o pão deste jeito. Nós vimos os cravos em suas mãos. Depois, os amados continuam a leitura em casa, por favor, e cobre de mim se não tiver escrito. De quando eles voltaram para Jerusalém, encontraram com os 12. E os 12 também viram os cravos nas mãos e nos pés dele. Na ocasião, Jesus é que mostrou. E disse para eles: não fiquem assustados, fiquem tranquilos, sou eu. Vejam o cravo nas minhas mãos e nos meus pés. Como os dois viram na casa deles. Olhe para o irmão e diga para ele: Jesus está contigo na caminhada. Diga: quando Jesus chega, tudo muda. Esta é a terceira lição. Repita comigo essa é a primeira lição. Tirar o olhar da tragédia. Esquecer aquilo que já passou. Diga assim: a última notícia não é de morte, a última notícia é de vida. Ou seja, sexta-feira já estamos no Jornal Novo. Está na hora dos amados irmãos e irmãs aqui começarem a ler Jornal Novo. Jornal Novo. Há daqueles que até guardam jornal antigo em casa. Após tem um jornal na minha casa de 1971. A folha já está amarela, ressecada, rasgando tudo. Joga isso fora, meu filho. Após o guarda esse bilhetinho. Passou. Jornal Novo. Repita comigo assim, terceira lição. Quando Jesus chega, tudo muda. Mudou na vida dessas pessoas? Na hora, eles voltaram para Jerusalém e encontraram-se com os 12.